Estamos de volta para você ligadinho na nossa programação local, para você participando, para você interagindo através do nosso WhatsApp 8400-4810. E a gente vai continuar falando sobre queimadas e sobre a contratação de brigadistas pelo governo do estado de Rondônia. E para falar sobre isso, estou recebendo aqui a comandante do Corpo de Bombeiros, a Tenente Viviane, e ela que vai trazer mais detalhes e a gente vai falar sobre o panorama atual, como que está a situação das queimadas aqui no nosso estado, no Cone Sul do estado de Rondônia, onde atua mais a sua corporação, né? E, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala pra gente primeiro como que está hoje, como que está a situação das queimadas aqui no Cone Sul do estado de Rondônia. Bom dia, Joel, bom dia a todos aí que nos acompanham, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com uma situação bem ameno aqui no nosso município de Vilhena. Já visto que a gente ainda não é a realidade de todo o estado, a gente continua aí com equipes trabalhando em alguns parques, algumas reservas nossas, principalmente na questão de fronteira, ali próximo a Guajará, próximo à Costa Marques, ali que já faz divisa com a Bolívia. Inclusive, eu cheguei ontem, eu estava no distrito de União Bandeirantes, atuando ali nas proximidades da Resex Jaci-Paraná, e a situação para lá ainda continua crítica, né? Então, a gente recebeu o apoio da Força Nacional e também de militares, bombeiros de outras corporações, vieram também nos auxiliar. Mas aqui no nosso município, hoje, a situação já está bem ameno, a fumaça que a gente tem aqui, por vezes, é de outras localidades e o nosso chamamento para ocorrências desse tipo já diminuiu bastante agora nesse mês de setembro e início de outubro. Tenente, nós tivemos as primeiras chuvas ali e mesmo assim a fumaça continuou aqui no nosso município. Explica pra gente um pouquinho desse fenômeno, por que isso aconteceu aqui na nossa cidade? Então, a gente até teve algumas chuvas que vieram em situações de temporais, né? Principalmente a questão dos ventos aqui na nossa cidade. E foi até uma chuva, as primeiras ali não foi um volume tão considerado, né? Ali foi uma chuva rápida que não conseguiu ali de fato extinguir toda a fumaça. E a gente teve outras que já conseguiu limpar a fumaça. Mas, assim, como a gente está bem no hemisfério central, vem muita fumaça de outras localidades. Então, por exemplo, eu não estou com esses dados aqui agora, mas no mês de setembro, a gente conseguiu diminuir os focos de incêndio no nosso estado. E a fumaça não diminuiu, porque o Amazonas, o Acre também queimou muito. Eles tiveram a maior incidência de queimada desde quando o INPE faz o acompanhamento. Então, boa parte da fumaça que a gente tem aqui no nosso município e no nosso estado vem de outras localidades. Então, é por isso que às vezes a gente não tem incêndio aqui na cidade, a gente não está atuando. Por exemplo, hoje a gente não teve nenhum chamado, mas ainda assim tem alguns pontos que tem fumaça. E a gente tem aqui o Mato Grosso também bem próximo. A gente tem bairros aqui em Vilhena que, na verdade, já pertence ao Mato Grosso. Por exemplo, logo após o aeroporto, 2 quilômetros ali, sentido Cooper Frutas, já seria Mato Grosso, Comodoro, entendeu? E ali queimou bastante. E como que está essa comunicação entre o estado de Rondônia e outros estados também que têm sofrido com as queimadas? Então, quando a gente estava com uma situação bem crítica ali no final de agosto, início de setembro, veio de uma reserva indígena da área do Mato Grosso. A gente teve duas situações críticas. Essa ali próxima a Cooper Frutas, que é de uma reserva indígena ali de Comodoro, e a 80 quilômetros sentido Juína, uma outra reserva também que já pertence ao Mato Grosso e seria o Corpo de Bombeiros de Juína. Então, a gente procedeu com os dois contatos, né? Aqui, a gente acabou fazendo um suporte imediato, que a localidade é bem próxima a nós, acaba nos afetando, e assim, a gente não tem questão de rivalidade. É outro estado, eu não vou atender. Não, pra gente, a questão é salvaguardar o patrimônio e as vidas, né? Então, a gente atendeu. Juína também, a gente deu uma resposta imediata, e aí veio o bombeiro do Mato Grosso, deslocou tanto o pessoal para a reserva indígena de Juína, quanto aqui nas proximidades em Comodoro. Tanto é que os incêndios que teve aqui na rodovia, também sentido Comodoro, a gente atua em conjunto. Teve também a questão de uma carreta que também pegou fogo, a gente atua em conjunto, bombeiro aqui de Vilhena, quanto Mato Grosso, porque daí a gente segue assim dando suporte, né? Até porque assim, a gente sabe que todas as instituições estão sobrecarregadas, né? E a gente já tinha feito protocolizado um ofício via a Liga Bom, que é a liga de todas as corporações, né? Então, quando tem um grande desastre ou
uma necessidade, aí o comandante-geral ele aciona essa liga e aí vai bombeiros de outros estados, que às vezes, por exemplo, a gente está no período de seca, mas tem algumas localidades do país tá chovendo, então esse pessoal consegue vir dar um suporte para nós e vice-versa, assim como a gente teve lá a questão das enchentes, agora o Sul tá com um bombeiro lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e a gente também está recebendo militares de fora. Então a gente tem essa ajuda mútua, tanto dentro do estado, como a gente montou uma força-tarefa com militares de outros batalhões aqui dentro do estado, quanto também de fora também. E a gente acompanhando o cenário nacional, muitas questões climáticas, né? Alguns estados sofrendo com queimadas, outros sofrendo com enchentes. Assim, estava preparado, estava esperando um alto índice de queimadas aqui no nosso estado, aqui também no Cone Sul do estado de Rondônia? Era esperado isso? Então, a gente já esperava que iria aumentar, né? Então, assim, por exemplo, lá em janeiro já é feito os estudos, a gente já sabia que teria a questão, as temperaturas elas estão cada vez mais elevadas, de acordo lá com a questão do efeito estufa, o desmatamento que vai incidindo em cada vez menos o volume de água das chuvas e também o El Niño. Só que a gente não esperava, a gente imaginava assim, vai dobrar o número de queimadas e na verdade triplicou. Então, assim, a gente teve uma sobrecarga além do esperado. Então, assim, a gente planejou e se preparou para uma coisa e acabou sendo maior ainda. E aí é lógico que, assim, tudo isso gera aprendizado, algumas coisas que a gente vem conseguindo, como, por exemplo, a gente está com aeronaves a nível de contrato, a gente conseguiu contratar aeronaves, estão fazendo combate, só que aí vale lembrar também que às vezes as pessoas pensam assim, mas agora contratou. Primeiro, a gente já tem, o bombeiro ele possui aeronaves e a própria polícia também militar possui. Então, no bombeiro é o GOA, nosso grupamento, e na polícia militar é o NOA. E, por vezes, as aeronaves elas não tiveram teto. O que é teto? Para você fazer o voo ali, tem que estar com a margem de visibilidade, que eu não sei precisar quanto. E aí, mandava-se a aeronave, ela não conseguia se aproximar. E isso a gente vê que não é só as aeronaves enquanto polícia e bombeiro. A gente teve questões aqui, tanto no nosso município e em Porto Velho, que teve voos cancelados, suspensos por conta disso. Então, assim, agora que a gente está conseguindo operar com essas aeronaves, e aí a gente, como as nossas não supre a demanda, a gente conseguiu fazer contrato com aeronaves particulares e também a questão dos brigadistas. É algo inédito, é a primeira vez que o Estado hoje abre-se um edital para contratar, então, assim, a gente tem tomado as medidas de acordo com aquilo que vai demandar. Exemplo, aí eu vi já pessoas, mas por que agora está contratando brigadistas? A gente começou aí o período de chuva, mas a gente já sabe-se que desde dezembro do ano passado a gente está com a questão da crise hídrica e isso se estende. Então o volume de chuva não vai atingir o mínimo ali possível. Então o decreto da crise hídrica ele continua e com os relatórios produzidos pelo Corpo de Bombeiros aqui de Vilhena e a Defesa Civil do município, a gente manda isso a nível de governo federal e no final de agosto, dia 26 de agosto, saiu a portaria. Então, Vilhena, eu vou falar do nosso município, Vilhena hoje ele está com a situação de emergência a nível de incêndios florestais até dia 22 de fevereiro. Então, assim, não acabou ainda. E aí, por exemplo, até dia 22 de fevereiro a gente já está amparado para ter esses gastos extras, conseguir atender essas demandas e a gente sabe que o nosso período de estiagem, período que começa a ser já meio que proibitivo o uso de fogo é em abril. Então, assim, a gente vai ter um espaço muito pequeno. E a probabilidade, a depender de como as ocorrências estejam, talvez se emendem aí essa questão. Então, assim, parece que acabou, né? Mas não acaba. Não acabou ainda não. E falando sobre a questão da contratação de brigadistas, são quantas contratações que serão feitas para o Estado e quantas que vão vir aqui para o município, que vão atender aqui o Cone Sul? Certo. Hoje a gente tem 126 vagas abertas para todo o estado de Rondônia. Dessas 126 vagas, a gente tem 10 aqui para o município de Vilhena, sendo 10 vagas para ampla concorrência e 2 para pessoas que se declaram aí pardas e pretas. E como que funciona os brigadistas? Porque o pessoal que está nos assistindo
deve estar imaginando que o brigadista seja um bombeiro militar que esteja lá, não esteja no seu exercício, ou ele tem uma formação. Como que funciona isso? Então, os brigadistas que a gente vai contratar, eles vão se inscrever. Então, de antemão, a inscrição ela termina hoje. Então, se você tem interesse, se atende os requisitos que eu vou estar mencionando, pode entrar no site. A inscrição é gratuita. E aí, dia 11/10, a gente vai aplicar o TAF e TUFA. O que é o TAF? O TAF, o candidato, ele vai ter que percorrer ali uma distância de 1.800 metros e do sexo masculino até 24 minutos, do sexo feminino até 30 minutos, com o nossa bomba costal, que é um dos equipamentos principais que a gente atua nesse tipo de situação de combate a incêndio em vegetação. Então, ela vai estar cheia, cabe ali mais ou menos 20 litros de água, e aí ele tem que percorrer essa distância. E a tufa, ela é um teste de habilitação com o uso de ferramentas agrícolas, que a gente ali tem a construção de um acero, que a gente diz que é uma técnica que a gente utiliza para combate de incêndio em vegetação. Então, a pessoa vai ter ali 15 minutos para ela capinar e rastelar, deixar em solo mineral, sem vegetação, um pedaço de solo ali de 2x4. Essa é a aplicação do TAF. Então, para você se inscrever, tem que ter ali no mínimo 18 anos e no máximo 50 anos no dia da inscrição. Ser brasileiro, ter o certificado de ensino fundamental e ter essa habilitação aí com as ferramentas agrícolas. E possuir o certificado ou de brigadista ou de bombeiro civil, que são as pessoas que já estão aptas ali a trabalhar nesse segmento. E aí vai fazer o TAF e dia 22 agora do mês de outubro já sai a convocação e aí você já vai começar a trabalhar conosco ali no quartel e a gente vai estar indo para essas ocorrências que envolve aí esse serviço que é mais manual do que com caminhões, até porque assim a gente tem muito incêndio em área de mata fechada, né? Então essas pessoas vão estar nos auxiliando nesse tipo de ocorrência. E quanto tempo que fica esses brigadistas? Ou não tem um tempo determinado? Então, a priori, o contrato é para 60 dias. E aí ele pode estar sendo renovado, pode se estender, que como eu te falei, que vai oscilar muito essa questão da emergência, né? De acordo com as temperaturas, o clima vai influenciar muito. E a meteorologia, por mais que ela prevê ali, mas ela é constante, você precisa estar renovando, né? Porque tem uma série de fatores que influencia. E aí pode ser renovado. Então, o salário é de R$ 2.118 e a jornada de trabalho compreende plantões de 12 por 36. Então, você trabalha 12 horas e folga 36 horas. E pensando em tudo isso que aconteceu, pensando no inesperado, os números que vieram para esse ano, para 2025, já tem aí algum estudo diferente? Já está se pensando algo diferente, justamente para quando a gente chegar nesse período, a gente não pego de surpresa, mas a gente não ter aquele aparato para poder agir com mais agilidade em relação às queimadas? Então, aí o que fica assim já meio que em stand-by para o ano que vem, no caso, como a gente está realizando esse processo seletivo, digamos que essas pessoas trabalham ali os 60 dias e tal, elas já estão aptas, se a gente quiser fazer um reaproveitamento para o início do ano que vem, a gente pode sim estar utilizando essas pessoas que fizeram o processo seletivo e que passaram e estão aptas a trabalhar. A mesma coisa funciona para a questão da contratação dessas aeronaves. E aí, com isso, também a gente conseguiu adquirir mais equipamentos, porque o que acontece? A gente tem muita perda de equipamentos ali durante o combate. Rastelo acaba quebrando, danificando o abafador, esse tipo de coisa. Então, a gente conseguiu, com essa questão de emergência, comprar mais equipamentos ainda, porque assim, como é muito manual ainda, muito rústico o combate a incêndio florestal, acaba-se por vezes ali deteriorando muito fácil os equipamentos. E aí a gente já está com esses equipamentos para o ano que vem, assim, praticamente dobrou aí o número de equipamentos também para estar empregando no ano que vem. Então fica mais ou menos em stand-by a questão dos contratos das aeronaves e as ferramentas também que foram adquiridas novas, EPIs e a contratação desse pessoal.
Você falava sobre a questão de contratação, a gente vai ter essas contratações, mas o que a população pede bastante e fala bastante é em relação à punição, né? Para o ano de 2025, já tem algum estudo, já tem alguma ideia? Eu sei que o Corpo de Bombeiros não faz esse tipo de punição, mas o Corpo de Bombeiros ele atua fazendo esses relatórios e a partir desses relatórios pode-se haver uma punição a essa propriedade. Então já há algum estudo nesse sentido também? Sim, agora, de cabeça eu não vou lembrar o número da lei, mas no final de agosto a gente teve uma mudança de uma lei, não, foi início de setembro, uma legislação federal que endureceu a questão das multas para quem for pego em flagrante, né? Então, assim, a gente vê a importância de estar fomentando, né, a situação. A gente viu aí que alguns estados que a gente não tinha o hábito de ver sofrendo com isso, como é o estado de Minas Gerais, São Paulo, eles sofreram, teve punições aí pegando pessoas ateando fogo na beira das rodovias, e aí teve essa mudança na legislação federal. Eu não me recordo agora de cabeça, mas é só dar um Google aí que vai aparecer. É uma legislação bem pequena, eu acho que são 2 ou 3 artigos, que acabou endurecendo essas penas. E a nível de CBMRO, a gente está tentando uma parceria com a SEDAM. Já temos uma minuta e já está em fase final, para a gente estar realizando a perícia. Porque, assim, ó, a partir do momento que a gente consegue ir no local, fazer a extinção do foco de calor e fazer a perícia, a gente tem esse laudo, que só pode ser contestado por outro perito, e aí sim a gente consegue determinar, de fato, qual foi a causa. E aí, a partir do momento que consegue determinar que a causa foi humana, aí sim a gente vai ter mais responsabilização ainda. Porque hoje, dentro do nosso estado, os órgãos de fiscalização, eles perece de efetivo. Então, nesse sentido, nós, enquanto instituição, porque a gente já está lá, é uma das nossas atribuições, só que a gente não tem o poder de fiscalização aqui. Então, a gente está procurando essa parceria com o órgão que tenha, e aí a gente consegue, o nosso efetivo consegue, as pessoas que têm essa habilitação de perícia de incêndio, já fazer, e aí, de fato, a gente tem um documento para poder punir. Porque hoje as multas, por vezes, não chegam por falta dessa fiscalização, entende? Então, a gente só consegue aplicar a multa quando a gente chega e pega a pessoa em flagrante, porque senão é muito difícil, entende? Olha aí que interessante. Quero agradecer a sua participação, Viviane, e o que você gostaria de deixar como mensagem final a todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento? Então, mais uma vez, contar aí com a conscientização das pessoas, né? Fazer a sua obrigação de manter aí o seu terreno limpo, cercado, não acumular lixo, até porque também agora com a questão das chuvas a gente tem um outro problema que é a dengue. Então, a gente já começa a aparecer aí as superlotações nas unidades de saúde relacionadas à questão de dengue. Dengue é um assunto também sério, leva a óbito, e a gente só consegue mudar conscientizando. Então, faça seu papel, mantenha a nossa cidade limpa, protegida, e qualquer situação aí que vocês observarem aí do vizinho, alguém que está fazendo uma queimada, acúmulo de lixo, procurem os órgãos competentes, faça a ligação aí, 190 a Polícia Militar, 193 o Corpo de Bombeiros, e até mesmo a SEMA, que tem esse papel crucial aí de estar fiscalizando e estar punindo aí os proprietários desses terrenos. E do mais, o que vocês precisarem, contem conosco, estamos à disposição da população. Obrigado, Tenente. Então, foi um pouquinho do assunto que são as queimadas aqui no nosso município e também essa contratação de brigadistas. O prazo é hoje, né? Hoje, então, encerra você hoje, que hora que encerra? Até a meia-noite, mas até não deixe para o último horário. Aproveite aí, a inscrição é gratuita. A gente já conta aí com alguns inscritos no nosso município. A gente sabe que tem pessoas habilitadas aí com curso de brigadista, com curso de bombeiro civil, e aí é o seu momento. Dá para nós, dá para você conciliar, porque essas pessoas também atuam em questões de plantão aí no seu serviço privado, e aí dá para conciliar, e com certeza vai agregar em muito aí, tanto para o nosso serviço, quanto para a prestação de serviço à população aqui do nosso município e do estado. Então é uma ótima oportunidade para você que está nos assistindo, então não deixe de fazer a sua inscrição agora mesmo. Vou para um rápido intervalo e já eu volto com muito mais para você.